Na Band FM, quem ama não esquece. É preciso ter força, coragem e principalmente amor próprio para conseguir recomeçar. Muita gente fala que mulheres não podem, que mulheres não conseguem, que as mulheres não são capazes ou que elas sempre dependem de alguém para fazer alguma coisa. Mas eu tô aqui para provar o contrário. Não foi nada fácil, mas eu consegui. E se você, mulher, precisa de uma força, precisa de um apoio ou de um incentivo, aqui tá. Você pode e consegue o que quiser, assim como eu consegui. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento de mais de 7 anos e estava em depressão. Eu não tinha força para absolutamente nada. Eu me sentia sozinha, humilhada. Eu amava muito essa pessoa e ele tinha me traído com uma outra mulher. Nossa, o meu coração estava despedaçado. E foi o Eduardo que me acolheu nesse momento de tanto sofrimento. A gente já até se conhecia, mas nunca tinha rolado nenhum tipo de interesse, até porque eu namorava nessa época. Mas quando tudo acabou, ele me ajudou demais. Ele esteve ao meu lado e me deu muita força para continuar. De um grande amigo, ele passou a ser muito mais que isso. Nós fomos nos aproximando e eu não queria me relacionar com ninguém naquele momento. Mas eu fiquei perdidamente apaixonada por ele. Eu estava fragilizada nessa época, mas o Eduardo me deu todo o carinho e todo o amor que eu precisava. Nosso namoro era incrível. A gente vivia junto em todos os momentos e ao longo do tempo isso não mudou. Foram anos incríveis ao lado dele. Até que ele veio com uma ideia que poderia melhorar ainda mais a nossa vida. Sabe o que é, meu amor? Eu tava pensando, já faz um tempo que a gente tá namorando. E aí, eu tive uma ideia. Eu queria saber o que você acha da gente alugar uma casinha pra nós. Ah, que ótima ideia, adorei! Vai ser maravilhoso morar com você, começar a construir o nosso futuro. É isso. E você sabe que eu sonho em ter filhos, né? Ah, é? Olha, meu amor, eu quero passar a vida com você, viu? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Claro que eu aceitei. Aceitei na mesma hora. Eu fiquei toda feliz e ansiosa de imaginar o que viria pela frente ao lado dele. Se o nosso namoro já era ótimo, o casamento ia ser melhor ainda, né? Ele era tão carinhoso, cuidadoso, me dava tanta atenção. E no começo foi exatamente assim. Tudo era perfeito. Sabe quando os casais têm um pouco de atrito no início do casamento porque precisam se adaptar um ao outro? Bom, a gente não teve nada disso. Nada. Nossas diferenças, nossas manias, nossos hábitos, nada disso foi um problema. E nem gerava discórdia, não. Parecia um sonho que eu estava vendo se tornar realidade bem ali diante dos meus olhos. Nosso futuro, que a gente tanto tinha sonhado e planejado, estava saindo do papel. Como a felicidade era muita, nós logo fomos pensando em ter filhos e não demorou nada para a Letícia chegar na nossa vida. Durante a gravidez, nós descobrimos que o pezinho da Lê tinha uma má formação. Foi sim um choque para mim. Eu chorei. Chorei sim, eu fiquei sem saber o que pensar ou o que esperar. Eu já imaginei as tantas dificuldades que ela ia passar na vida, mas o Eduardo não. O Eduardo não teve reação nenhuma. Na verdade, ele nem ligou para isso.
A gente sabia que não ia ser fácil, nem para ela e nem para nós. Sabíamos que ela precisaria passar por cirurgias, por tratamentos e até acompanhamento médico. E no começo o Eduardo me acompanhava em tudo, ele ia nos médicos, estava sempre do nosso lado. Mas aí ele passou a mudar, sabe? Tudo que é bom dura pouco, não é assim que dizem? Pois é. Aos poucos ele foi me deixando cada vez mais sozinha. Ele começou a sair e começou a ficar mais e mais e mais no bar. Sem perceber, eu fui ficando sem voz. Não podia falar, não podia reclamar, não podia dizer que não estava feliz. Não podia nem expressar minha opinião que ele se transformava. Ele me fazia ter muito medo dele. Me ameaçava, botava terror mesmo. Ele nunca chegou a encostar o dedo em mim, mas o terror psicológico que ele fazia, eu nem tenho palavras para dizer como aquilo me afetava. Aos poucos ele mudou completamente. E eu, inclusive, passei a criar e cuidar sozinha da nossa filha. Eu ia toda semana levar a Lê para fazer o acompanhamento e, ao todo, foram 3 cirurgias que ela precisou fazer. Em todas elas, eu estive sozinha. Eu tinha que pedir, eu tinha que implorar para ele me ajudar de alguma forma, mas não adiantava. Aquele não era, nem de longe, o Eduardo por quem eu tinha me apaixonado. Claro que eu chegava a questionar. Falava com medo, mas falava que eu precisava de apoio, de ajuda, mas ele nem se dava ao trabalho de responder. Eu era ignorada por ele o tempo todo. Quando ele queria responder, era ainda pior, porque a gente discutia e ele acabava me ameaçando de novo. Batia as portas com força, fazia barulho, jogava as coisas e chegou até a pegar uma faca uma vez. Eu morria de medo. Eu tinha medo do que podia acontecer. Aquilo não era vida nem para mim e nem para minha filha. A fase era muito ruim. Mas mesmo assim, por um descuido, eu acabei engravidando da Lívia. Eu não me arrependo de nada, não. Ela foi uma das melhores coisas que me aconteceu, até porque quando eu vi que tinha outra pessoa que precisava de mim, eu pedi a separação. Eu não podia mais ficar naquele lugar. Eu precisava sair de lá. Então eu peguei as minhas coisas, peguei a Letícia e eu fui. Eu fui sem olhar para trás. Fiquei uns dias na minha irmã até conseguir alugar um quartinho para mim e para minha filhinha. E aos poucos eu fui ajeitando a nossa vida. Claro, o Eduardo não gostou nada disso, brigou muito comigo, mas quando ele viu que não tinha jeito, ele milagrosamente voltou a ser a pessoa que eu tinha conhecido, a pessoa por quem eu tinha me apaixonado. Ele passou a se mostrar um homem bom, queria estar presente, me acompanhando na gravidez da Lívia, pedia até para ir às consultas, me ajudava no que fosse preciso. Nossa, parecia até outra pessoa. Até na hora do parto ele estava lá do meu lado. E parecia até que a gente era um casal de novo, sabe? Quando a Lívia completou 3 meses, ele veio atrás de mim querendo voltar de vez e querendo reconstruir a nossa família. Poxa, Lindóia, você tem que voltar para casa, Lindóia. Eu errei, eu sei disso, mas você viu, eu tô mudado. Você viu, você não quer ter uma família unida de novo? Ai, claro que eu quero, mas então, daquele jeito não dá mais para viver. Eduardo, eu ficava sozinha em casa com a Letícia. Eu só precisava de apoio, precisava da sua presença, apoio emocional. E você nunca estava lá, nunca. vai ser diferente. Eu tenho medo, sabe? Olha aqui,
Eu prometo que eu não vou mais deixar você sozinha, entendeu? Eu tô te prometendo. Acredita em mim, eu prometo que eu vou ser diferente. Mas por favor, me dá uma chance. Volta a morar comigo, vai. Eu não podia negar que ele realmente estava diferente. Ele tinha estado ao meu lado durante toda a gravidez. Estava curtindo muito a nossa filha. Ele tinha mudado. Ele tinha voltado a ser o homem que eu tanto amava. E por isso eu dei uma segunda chance para ele. Eu queria ter o que a gente tinha sonhado. Uma família linda, vivendo juntos. A gente sempre tinha falado tanto do nosso futuro. Eu queria conseguir realizar tudo. Eu dei sim. Eu dei uma chance para minha felicidade e nós 3 voltamos para nossa casa. O primeiro mês, nossa, foi um verdadeiro sonho. Parecia mesmo que ia dar tudo certo. Mas só parecia. Tudo não passou de uma ilusão. Logo ele já estava lá me deixando sozinha de novo com as crianças em casa. E ele no bar. Eu tinha a impressão que ele realmente não ligava a mínima pra gente. E tudo o que ele falou, tudo o que ele prometeu foi da boca pra fora. Sabe como é que eu me sentia? Eu me senti uma trouxa. Eu não conseguia acreditar que tinha dado uma chance pra ele. Eu não conseguia acreditar que eu tinha confiado que ele tinha mudado. Que nada. Imagina. Tudo voltou a ser aquele terror de novo. O medo, as ameaças, tudo. Eu estava ainda mais infeliz e eu não merecia isso, muito menos as minhas meninas não mereciam. Então, mais uma vez, eu juntei as minhas forças, eu me enchi de coragem e eu decidi sair de casa mais uma vez. E dessa vez, seria para valer. Ele não botava fé que eu faria isso, não. Mas eu tinha que fazer, né? Se não por mim, que fosse pelas minhas filhas. Quando ele viu que eu estava mesmo decidida, ele começou a apelar. Claro. O que você está falando? O que você está falando? Você está louca? Você só pode ser. Como assim? Tô louca, não. Você quer se separar? Você acha mesmo que você vai conseguir viver sem mim? Claro que eu vou. Como é que você vai se sustentar nossa filha? Você só pode estar de brincadeira. Não, Eduardo, eu não tô de brincadeira. Eu tô procurando uma casa e dessa vez não adianta. Nem vem atrás de mim e não pede pra voltar. Eu cansei disso, eu cansei dessa situação toda. Eu cansei de ficar calada, eu cansei. Olha, escuta o que eu vou te falar. Se você tá pensando que você vai arranjar um homem pra te sustentar, você tá errada, viu? Ninguém vai te querer. Olha pra você. Você tá velha, com 2 filhas. Não tem como você fazer suas coisas sozinha, lindóia. Pelo amor de Deus. Acorda pra vida, mulher. Eu acordei. Eu acordei pra vida. Aliás, eu demorei. Mas eu acordei. Faz 3 anos que eu saí sem olhar para trás. Eu tirei força de dentro de mim que eu nem sabia que eu tinha. Mas eu sei que foram as minhas filhas as grandes responsáveis por eu ter conseguido fazer isso. Eu recomecei do zero, sozinha, lutando, com 2 meninas para criar. Não foi fácil, mas eu tive ajuda. Meus irmãos me apoiaram demais, principalmente psicologicamente. Foram 15 anos vivendo um relacionamento agressivo, abusivo, e eu não desejo a nenhuma mulher que passe pelo que eu passei. Eu superei. Tanto que, apesar da nossa separação, eu sempre incentivei as minhas filhas a terem contato com o pai, porque o problema dele foi comigo e não com elas. Hoje ele é um pai muito presente. E eu fico feliz de ver a relação que eles conseguiram construir. Sabe, nós mulheres podemos e somos capazes de cuidar dos nossos filhos, da casa,
de ter emprego, tudo sozinho. Eu aprendi que a gente não depende de ninguém. E como diz o ditado, antes só do que mal acompanhada. A gente só precisa ter coragem para largar o peso que está fazendo a gente se afundar. Nós somos tão fortes, nós merecemos tanto a felicidade, mas tem que ser ao lado de alguém que nos valorize. Agressão pode existir de várias formas. Não é só física, não. E eu posso afirmar que mesmo aquela que parece que não deixa marcas aparentes, pode ferir demais. Não aceite isso. Não demore a fugir desse tipo de relação. Talvez o primeiro passo seja difícil de ser dado, sim, eu entendo você. Mas eu garanto que no final da caminhada vai ter valido muito a pena.